Boa noite a todos. Shavua Tov, Lekulano. Rak Besorot Tovot, Arbe Briut, Parnassá, Simcha, Tamid. Tov. Anahnu Lomdim, a Parashá Shavua, Koden, Parashá Shemini, a porção da semana passada foi Shemini, que se refere ao oitavo dia, como consta na Torá. O que é Shemini? Por que Shemini? O que se refere à palavra Shemini? Shemini significa oitavo. E o que é esse oitavo, senão no oitavo dia da inauguração do Mishkan? Vayehi bayon ha-Shemini kara Moshe ve'Aharon ulbanav uzgnei Israel. No oitavo dia da inauguração, Moisés convocou Aharon e seus filhos e todos os anciãos de Israel. Então, olha só como a Torá é viva e ela é conectada. A gente acabou de passar Pessah aqui no Brasil, ou seja, na diáspora a gente tem o oitavo dia de Pessah e esse oitavo acaba se conectando também. Logo depois de Pessah, a primeira Parashá é Shemini, essa semana que passou, e a gente tem o oitavo dia. Depois de 7 dias, o oitavo também é uma relação de acordo com o Sefer Habair, o Sefer Yetzirah, o Sefer Habair relacionado com o Taná, Hakaná, e o Sefer Yetzirah relacionado com Avraham Avinu. Ambos se referem ao 8 como um número extremamente espiritual, ligado àquilo que é posterior a elementos naturais, que se refere já a elementos espirituais ligados à mística de milagres. E assim, é por isso que a gente tem, por exemplo, Shemini Atzeret, quando a gente finaliza Sukkot, a gente tem um dia depois de Sukkot, é um outro Hag. Há quem diga que é o mesmo Hag, e muitos posquins dizem que já é um Hag específico, mas ele se refere a algo muito importante e profundo. Assim também é na Brit Milá, no oitavo dia. Então, após os 7 dias, no oitavo dia, na inauguração do Mishkan, a gente tem um adendo onde Nadab e Abiú, que eram filhos de Aharon HaKohen, eles falecem ao adentrarem no Kodesh Kodashim. De acordo com Rashi, eles faleceram porque eles entraram embriagados de vinho, diferente do pensamento, por exemplo, da própria Hassidut, como consta o Rebbe de Lubavitch em Likutei Sichot. Ele traz pelo nome de Admor HaZaken, o primeiro Rebbe de Chabad, e na verdade a embriaguez dele se deve à embriaguez espiritual de tentar essa conexão com Kadosh Baruch Hu, e de que o Kli, ou seja, o seu recipiente, que é o Guf, o corpo, não sustentou. Ainda assim, a gente tem uma série de alahot posteriores na própria Parashá que proíbe os posteriores Kohanim de adentrarem no Kodesh Kodashim após a ingestão de vinho. Isso refere à importância do foco nesse trabalho Kodesh e de como o Derech Aaron Zederech Bemet Zederech HaShalom, como o caminho de Aaron é o caminho da paz, que após perder os seus filhos e saber disso, ele não falou nenhuma palavra, seguiu o caminho. Nas aliotes posteriores dessa Parashá, nós encontramos as alahot referente no Sefer Vaikra sobre a Kasherut. Olha que interessante. A gente tem a inauguração do Mishkan. A gente agora começa a perceber a importância e a consciência da Kasherut. Quando e como um berremar, um animal é kasher, quais são os simanim, os sinais, isso em relação, por exemplo, a dáguia, peixe. O peixe,
Assim consta na Parashá Shemini, também na Parashá Re'eh, no Sefer Devarim, que é praticamente um Mishneh Torá, é uma repetição da Torá. Em relação a peixes, os sinais são simples, precisam ter escamas e barbatanas, independente se sejam peixes do mar ou do rio, eles precisam ter escamas e barbatanas. Em relação a aves, a gente tem uma série de aves que a Torá traz do que não são kasher e o que precisa para ser kasher. O sinal em relação à ave é essa questão, a diferença de uma ave. Vou dar um exemplo. Ela não pode ser uma ave que come restos ou carcaças em apodrecimento, como o abutre, por exemplo. Ela não pode ser uma ave que ela acaba por apresentar uma característica peculiar, desnecessária ou desfavorável. Então a gente tem em relação às aves, né? Quando eu morei em Israel, eu achei uma coisa muito interessante. Eu conversei com um shohet que veio do Teimã, e ele falava para mim sobre um mihag que Bemet era que mihag beteimã, é um costume somente do Teimã. E ele falava sobre a questão da kashrut dos gafanhotos. Como Israel não se come gafanhoto, mas no Teimã no passado, assim consta nessa paraxá também, tinha os simanim de quais os gafanhotos eram kasher para o consumo. Nenhum outro grupo, Sefradim, Ashkenazi, Hassidim e os demais subgrupos dentro dos nossos grupos não tem essa relação, somente no Teimã. E eles têm um contato muito profundo com o Ramba. Tem até um livro publicado em português que eu recomendo, chamado Epístolas do Iêmen, que é uma responsa, ou seja, é uma resposta alárrica de Ramba em relação a Kehilá do Teimã, ao Kahal do Teimã. Ouve, a gente vai também para os sinais de Behemá, simples, ter as patas fendidas e ser ruminante. Patas fendidas é dessa forma. E todo aquele animal que não tem a pata fendida e não é ruminante, por exemplo, o porco, não se pode consumir. O finalzinho dessa paraxá, a gente tem praticamente uma das essências do estudo do que chamamos no Yoredeah de Basar Halav, no estudo de Yoredeah, aquilo que era Basar Halav. E como é que a gente sabe disso?